Queridos professores e professoras da EZIR, é um prazer estar aqui novamente com vocês e eu vou compartilhar um pouco da aula em materiais para a lição número 8 do Tesouros Infantis. Memorizando. Para a memorização do versículo da semana, então vamos trabalhar com esses visuais aqui. 4 cópias da mesma figura e uma parte do versículo em cada uma. Aqui eu estou utilizando esses cachinhos de uva feitos em EVA, mas no nosso manual nós temos a ideia de estar utilizando ali a figura da página 63, que é uma imagem de Jesus. E, no caso, reproduzir a mesma ideia de colocar um pedaço do versículo em cada figura e no final aqui a referência do texto bíblico. Aqui no caso eu estou utilizando aqui os cachos de uvas em EVA, justamente para fazer alusão ali ao suco de uva que a gente vai estudar um pouco ali na história. Então, a gente repete com as crianças, eles várias vezes, e após algumas vezes, então a gente faz aquela dinâmica de esconder alguma parte, né, de tirar alguma parte para ver se elas conseguem reproduzir novamente, mesmo faltando aquele pedaço. Como é um versinho bem curtinho, né, bem pequenininho, provavelmente vai ser bem fácil, bem rapidinho para treinar com elas e fazerem elas memorizarem e gravarem esse versículo. E claro que aqui eu estou utilizando eles numa escala assim menor para gravar o vídeo, mas para as crianças, claro, a gente tem que sempre fazer de uma figura assim maior, quanto mais grande melhor, para que elas possam ver bem claramente ali o versículo. Conquistando a atenção. Para o Conquistando a Atenção, no nosso manual, nós temos a ideia de estar enfeitando, decorando a salinha da EZIR com a temática de casamento. No caso, está utilizando ali alguns presentes, feitos de caixa de papelão, um bolo fictício, para remeter justamente a essa temática do casamento. Mas aí vai depender da sua criatividade, né, e dos recursos e materiais que você tiver disponível aí na sua localidade. No caso, eu vou estar trabalhando com elementos típicos de casamento. Então, aqui eu tinha esses noivinhos, então vou estar levando para as crianças, mostrando esses noivinhos, e um buquê de flores artificiais aqui, de um buquê de noiva improvisado. Então, mostrando aqui para as crianças, então a gente pergunta ali para elas, olha, flores, noivinhos, que festa que será que é essa? Claramente, né, elas já vão estar bem empolgadas falando casamento, casamento, e já vão querer falar de algum casamento que elas já foram convidadas, que elas foram, ou de um casamento que elas vão ir esse ano ainda, vão participar. Então a gente vai explicar para elas, olha, hoje a gente vai estudar um pouco sobre o casamento que aconteceu nos dias de Jesus e que Jesus foi convidado e estava presente. Então, esses aqui é um dos elementos que a gente pode estar utilizando para chamar a atenção das crianças para a nossa lição. Lição. Para a nossa lição, então, nós aprendemos que Jesus, logo após ser batizado, passar um tempo lá no deserto, ter a tentação por Satanás, então ele retorna e agora ele tem o seu contato primeiramente com seus primeiros discípulos, né? E aí, quando eles estão passando ali pela cidade de Caná, então eles são convidados a ir a uma festa de casamento, que eram parentes de Maria e de José, que eram os pais de Jesus. Então agora a gente faz uma pausa assim e mostra para as crianças esse elemento aqui, o convite de casamento, né? Mostra para cada uma para que elas possam ver bem direitinho assim, passar ela assim, né, na frente delas, e pergunta o que é isso, crianças, né? Provavelmente elas já vão dizer, né, que é um convite de casamento, então a gente vai explicar. Olha, quando os noivos vão se casar e eles vão fazer uma festa, eles fazem um convite assim, com as informações do casamento, local, data, hora, e enviam para os seus convidados, que são seus amigos, seus familiares. Nos tempos de Jesus, nós não sabemos bem certo como acontecia esse convite, mas Jesus e seus discípulos foram convidados e estavam lá nessa festa. E nos dias de Jesus, as festas de casamento duravam muitos dias, elas aconteciam por bastante dias seguidos. E era um costume das pessoas comer, beber, conversar, e eles utilizavam, na época de Jesus, a bebida principal, o suco de uva. E aconteceu uma coisa bem chata nessa festa que Jesus estava, que é que o suco de uva
acabou antes da festa acabar. Então daí a gente faz assim esse elemento dramático aqui de fazer o suco de uva acabar. Aqui, ó, eu vou despejar aqui embaixo. No caso, é bom você ter um potinho, né, para não sujar o chão nem nada. Então, vou mostrar para as crianças, olha só, o suco de uva acabou. E Maria, mãe de Jesus, que estava ali próximo da cozinha, ficou sabendo disso e já na hora ela pensou, Jesus pode resolver isso. E ela correu contar para o seu filho Jesus. Mas a resposta de Jesus no primeiro momento foi que ele ainda não estava pronto, né? Mas mesmo assim, Maria tinha muita fé de que Jesus podia realizar esse milagre de ajudar esses noivos, né? E ela foi até os servos da festa e falou para eles assim, olha, façam tudo o que ele lhes disser. Então, ela já deixou avisado para os servos que qualquer coisa que Jesus pedisse para eles, que eles fizessem. E assim aconteceu. Jesus foi até eles e pediu para eles que eles enchessem 6 grandes potes de água. Então aqui eu tenho 6 copos aqui escondidos em volta atrás desse pano aqui, tenho 6 copos que eu deixei tampado assim para que as crianças não vejam a olho nu o truque, né, e elas fiquem impressionadas. Mas você pode estar utilizando aqueles copinhos descartáveis que já vem pintados de alguma cor já, né, originalmente, que aí disfarça bastante, né, o que tem dentro, né. Então no caso aqui eu já tinha colocado previamente um corantezinho no fundo, né, do copo, para que quando coloque água, né, ele vai ficar da cor que a gente deseja aqui, que no caso é a cor do suco de uva, né, que é o roxinho. Então, ele pediu para os servos que enchessem esses 6 grandes potes de água. E eles foram lá e encheram, né. Aqui vamos encher um pouquinho, alguns já estão praticamente todos cheios aqui para a gente agilizar. Essa aqui, colocar aqui, pronto. Então, eles encheram assim como Jesus havia ordenado. E aí Jesus disse para eles, agora vocês tirem um pouco e levem para o mestre de cerimônias. Então, quando eles tiraram um pouco para levar até o mestre de cerimônia, eles perceberam um milagre que tinha acontecido. A água que eles colocaram tinha se transformado em suco de uva. Então, olha que milagre, Jesus tinha transformado toda aquela água em suco de uva. E não era qualquer suco, era o melhor suco de uva. Então, quando o mestre de cerimônias experimentou desse suco de uva, ele ficou muito impressionado e ele até disse que o costume é servir primeiro o vinho, suco de uva, é melhor utilizar suco de uva para não bagunçar muito a cabecinha das crianças. Então, quer utilizar primeiro, dar para as pessoas primeiro o suco bom e por último o mais inferior. Mas nesse caso eles haviam feito o contrário, eles tinham salvado o melhor para o final. Mas isso, ele era o melhor suco de uva porque Jesus havia transformado, né? Era um milagre de Jesus. E esse milagre de Jesus está na Bíblia, né, descrito como o primeiro milagre que ele fez. E aconteceu em uma festa de casamento. Revisando. Para o revisando, então a gente vai utilizar as questões ali da última página do nosso manual do professor, da página 99. Então nós vamos fazer uma pergunta a cada criança, né? E se ela acertar, daí ela ganha um copinho descartável, no caso de suco de uva. Então é bom a gente estar levando, né, providenciar então um suco de uva integral para poder fazer essa dinâmica com as crianças. Então daí um suco de uva integral, alguns copinhos descartáveis e faz a pergunta para ela, se acerta, aí ganha um copinho de suco de uva. Claro, né, sempre a gente ajudando as crianças para que elas consigam acertar a resposta. Aplicando. Então, para o aplicando, ali nós temos a ideia do nosso manual, né, que é comentar com as crianças, né, que nós também somos convidados para uma festa que acontecerá no céu, né. Ali no nosso manual diz assim, né, a festa para a qual Jesus nos convida será no céu e todos são convidados. Será uma festa maravilhosa, onde encontraremos muitos amigos da Bíblia. Digam o nome de algumas pessoas que veremos no céu. Então, vamos comentar com as crianças alguns personagens da Bíblia, né, que elas têm vontade de encontrar ali no céu. Então, fale para mim coisas que são pecado. Então, vou perguntar para as crianças, digam para mim coisas que são erradas. E com certeza elas vão começar a falar ali uma enxurrada de coisinhas que são erradas. Então,
Aí a gente vai falar, vocês acham que fazendo isso a gente vai conseguir estar presente no céu, nessa festa? Aí provavelmente, né, elas já vão dizer que não, né? Então a gente vai falar não. Mas assim como Jesus transformou a água em vinho, ele deseja transformar uma criança pecadora em uma criança obediente. Então a gente vai fazer essa dinâmica com as crianças que tem ali no manual, né? De essa conversa mais assim, oral com as crianças. E também a gente tem ali na página 64 esse recurso aqui, que é os jarrinhos com água que se transformam ali em jarrinhos com vinho, com suco de uva. Então, para o Contando aos Outros, nós também vamos estar utilizando esse mesmo recurso, né? A gente mostra para eles ali no Aplicando e depois no Contando aos Outros a gente pode estar confeccionando com eles para eles levarem de lembrancinha para casa, como lembrança da historinha, e também para eles terem como um recurso para eles contarem para algum amiguinho também essa história da transformação da água em vinho, do primeiro milagre de Jesus. Então é bom, a gente tem ali na página 64 bem assim. Aqui eu acabei imprimindo ele preto e branco sem querer, mas no caso imprimi normal, né, que daí é colorido, que daí já vem pintadinho. Então daí a gente já leva previamente recortado e cortado esses pedacinhos que são mais difíceis, e daí lá com as crianças a gente ajuda só a fazer a colocação, né? Que daí no fazer os recortes finais, a colocação. Que daí a gente pode estar utilizando aqui para fixar aqui no meio um percevejo, alguma tarraxinha. E aí elas têm então um recurso para ajudar elas a contar para os outros sobre a história do primeiro milagre de Jesus.